Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Juliana Fratin, doutora em Ciências Políticas pela PUC de São Paulo. Juliana, boa noite, obrigada pela presença. Obrigada, Denise, boa noite. Bom, e vamos falar do tema mais relevante de hoje que surgiu, que foi a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro. Não é? Nós vimos a repercussão junto aos apoiadores dele, que tentaram, inclusive, que fosse suspenso o recesso do Congresso, mas não conseguiram. Você acha que isso piora mais a situação da direita? Qual a influência que pode ter nesse cenário político que temos atualmente? Denise, a situação da direita está muito complicada agora. Eu acredito que todo esse acontecimento em relação à taxação do Trump foi algo combinado entre o Eduardo Bolsonaro e o próprio Trump, ou os arredores. Para quê? Para ele tentar uma candidatura própria para o ano seguinte. Acredito que ele realmente tenha feito isso. Agora, sim, a situação ficou muito pior, porque o índice de taxação ela é muito alto e ela prejudica todo um conglomerado do país. Ele não conseguiu estrategicamente formular o que ele postulou, supostamente. Acredito que ele tenha feito isso. Ele postulou para tentar uma candidatura. Agora, não pode ter ocorrido aí um erro de avaliação quando ele tentou alguma ação lá nos Estados Unidos, seria no sentido de penalizar especialmente o ministro Moraes, porque se falou muito disso. E aí Trump, como é imprevisível, resolveu recorrer às tarifas, porque o Brasil era até um país dos mais beneficiados. A gente tinha uma tarifa de 10%, que é o que está valendo para quase toda a América do Sul. Não é? Então, e de repente ver essa taxação de Trump, você acha que Eduardo Bolsonaro já pensava nessa possibilidade? Ele já pensava. Porque o que acontece, assim, como analista, nós avaliamos todo o contexto ao redor, não só um assunto especificamente determinado que está acontecendo agora. O Bolsonaro, ele não tinha mais condições de estabelecer e de postular a candidatura. Ele é inelegível. Então, ele procura ao seu redor algumas personalidades que possam postular a candidatura. Quem que ele vai fazer isso? Com quem? Com quem? Essa é a grande pergunta. O preferido seria Eduardo? Agora é. De Bolsonaro. Agora e foi combinado, Denise, foi combinado. Isso foi combinado. Porque não tem... O Trump, ele volta para trás. Ele já tinha prometido uma outra taxação meses atrás e ele não cumpriu, correto? Sim, ele prometeu. Brasil. Correto. Então, ele volta para trás. Agora, hoje Trump falou do BRICS e esse é um argumento que muita gente tem usado também para justificar a aplicação das tarifas. Porque na última reunião que houve aqui no Brasil, se falou da possibilidade de uso de outra moeda que não o dólar nas transações entre os países. E Trump hoje disse que ele está esvaziando o BRICS na medida em que ele aplicou sanções. Então, você não vê um interesse econômico também de Trump a partir dessa posição? Não, totalmente. Não é que eu não vejo, eu vejo totalmente. Agora, ele estaria mais focado na situação do Bolsonaro ou na questão econômica? Nos dois. Os dois? Nos dois, sem dúvida. É uma articulação política internacional. Muito se discutiu sobre a posição da esquerda em relação aos acordos internacionais. Esse é um acordo internacional de direita. Muito bem formulado. Olha, eu não tenho o que falar do Eduardo Bolsonaro, porque eu acho que ele foi muito esperto, ele foi muito inteligente, tal qual a Carla Zambelli. Ela é muito esperta. Só que se queimou depois. Tudo bem, mas ela foi para a Itália, não foi? Carla Zambelli. Para quê? Para tentar uma candidatura lá. Ela é esperta, eles são espertos, eles estão buscando o quê? Vasos, assim, lugares que eles possam se candidatar. É isso que eles estão buscando e eu acho que eles estão sendo muito bem-sucedidos nisso. E a operação da Polícia Federal, entre outras justificativas, teve o fato de Bolsonaro ter vinculado uma mudança dessa questão da tarifa a uma anistia a ele, que é um processo que não está avançando no Congresso, não é? Não está e não vai avançar. No governo não vai avançar.
pela parte governamental do judiciário não vai avançar. Agora, você concorda que é muito inteligente a estratégia que foi montada em torno de uma coligação internacional em prol da direita? É isso que está acontecendo. Agora vamos falar do presidente Lula, porque ele teve uma recuperação nas pesquisas, a tarifa o ajudou, acabou ajudando. Nós tivemos aí, mais do que o avanço, a recuperação dele, uma perda de espaço, por exemplo, de Tarcísio, que vacilou de início em relação à reação. Agora, você acha que hoje Lula deve usar essa situação como um palanque político para se fortalecer mais, ou ele deve tentar baixar um pouco essa poeira política, tentar estender mais esse apoio que ele obteve no Congresso, pelo menos em relação à tarifa de Trump, esse nacionalismo, ou se fortalecer politicamente? Qual seria o melhor caminho para ele? O Lula, ele nunca vai regredir. Ele nunca. Esse não é o posicionamento dele normal. Ele vai continuar. Então, ele está tentando, nesse momento, mostrar que o país possui uma soberania. Ele quer buscar a dignidade do país e não aceitar nenhuma indicação, nenhuma taxativa, nada que venha de fora. Esse é o posicionamento dele. Agora, sim, o que é a conversa é que teria aumentado a melhora dele na qualificação da população, né, na avaliação, pelo pobres e ricos. Eu acho um equívoco. Isso, inclusive algumas pesquisas mostraram que a população Denise não gosta desse tipo de confronto, né? Não. O que é melhor eu falar para você? Eu falar assim, Denise, vamos fazer ou aqui todo mundo, né? Vamos fazer como é que fala? O sujeito social, vamos acabar com um problema social ou vamos enriquecer? O que é mais legal? Para eu te falar. Exatamente. Como que a gente vai enriquecer juntos, não acabar com o problema social? Como a gente vai enriquecer juntos, todos nós? Você enriquecendo um país, você aumenta, inclusive, a chance de apoiadores dele, além dos 30% que ele já garante no Mas colégio no caso eleitoral. de Trump manter os 50%, o Lula também não pode ser acusado de não ter feito uma boa negociação com relação a isso, porque os opositores colocam que ele, por questões ideológicas, ele não teria tentado se aproximar de Trump. Essa é uma colocação feita e hoje eu vi, inclusive, um vídeo de Eduardo Leite falando exatamente isso, que os dois lados estão prejudicando o país. Não é? Ele não pode sair perdendo se prevalecer essa sanção de Trump? Não pode, mas eu não acredito no Trump. Você acha que ele recua? Recua, ele já recuou, ele recua. E essa estratégia foi ordenada, eu tenho certeza. Foi um plano ordenado para a direita do país. Quer dizer, não a direita do país, a direita internacional. Nesse sentido, o Eduardo Bolsonaro, ele foi muito bem sucedido, porque ele convenceu, mas ele não vai conseguir sustentar. Uma coisa é a gente conseguir sustentar, outra coisa é ter musculatura para fazer valer. Perfeito. Ele não vai conseguir. Bom, eu agradeço muito a presença aqui da Juliana Frattini, que é doutora em Ciências Políticas pela PUC de São Paulo. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise, obrigada.